Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. E a nossa aula hoje é uma aula prática de patologia geral com imagens de macroscopia e microscopia. E o nosso assunto vai ser morte celular. Claro que a gente tem necrose e apoptose. Vamos ver mais casos de necrose. E vamos rever algumas coisas. A gente sabe que necrose é uma morte celular irreversível. Quando ela acontece, não tem mais volta, tá? Nesse sentido, a gente sabe que existe digestão enzimática, existe uma perturbação nas membranas mitocondriais, em todas as membranas, e as enzimas fazem a digestão do tecido e o tecido começa a morrer. Junto vem um processo inflamatório que acompanha necrose, que a gente não tem na apoptose, tá? Bom, a necrose de coagulação, ela é a mais frequente. Depois a gente tem a de liquefação, tá? A gordurosa, a fibrinoide, a gangrena. E todos esses nós vamos ver hoje alguns exemplos. Então, a necrose de coagulação, ela é a mais frequente no organismo e é também chamada de necrose isquêmica. Ela pode acontecer em todos os órgãos, certo? E o que acontece? Uma das principais causas é a isquemia, tá? A gente tem hipóxia, isquemia, e depois da isquemia a gente tem o infarto do tecido. Como vocês estão vendo, um grande exemplo, claro, é o infarto do miocárdio, que aqui a gente tem essa área que ele vai ficando mais fino, né? Inclusive aqui a gente tem áreas de trombos. E o que acontece? Na necrose isquêmica, inicialmente, com a digestão enzimática, nós temos como vamos dizer, existe ainda a arquitetura do tecido se mantém, mas já começam as alterações. Por exemplo, vocês estão vendo aqui desse lado as fibras miocárdicas. Vocês vão perceber o seguinte: nós não temos núcleos aqui. Talvez tenha um núcleo esmaecido, mas como nesse aumento é um aumento, como eu vou dizer, menor, não dá para perceber cariólise, ou cariorrexis, ou picnose, que são as alterações que se observam na necrose de coagulação. Mas a gente vê também que existe um infiltrado inflamatório associado. Nessa lâmina, todas as fibras, elas têm alteração, tá, necrótica. Mas vocês veem, existe ainda uma arquitetura, as fibras ainda estão lá dispostas como deveriam estar, mas a gente não identifica núcleos e o tecido fica com uma característica eosinofílica, como a gente diz. Células inflamatórias vão infiltrando esse tecido. Mais de perto, aquela outra lâmina, o que se vê? Se vê uma fibra muscular, já em necrose, e no lugar de um núcleo, a gente tem um núcleo que desbotou, digamos assim. Ele virou um núcleo fantasma, é um núcleo em cariólise. E as células principais são células neutrofílicas que acompanham no infarto do miocárdio. Esse é um outro exemplo, tá, de um músculo cardíaco que tem um infarto de 3 a 7 dias. Aqui ele se encontra hiperemiado e no centro mais amarelado ou branco. A gente diz que o infarto no coração, assim como no rim e no pâncreas, e nós vamos ver na aula de distúrbio circulatório, são infartos brancos, tá? São órgãos sólidos, então a gente chama de infarto branco. Aqui ele está mais ou menos branquinho, e a gente tem toda essa área infartada e o músculo cardíaco. É um infarto de 3 a 7 dias, porque o que acontece? Ele vai se alterando,
E, por fim, o que acontece não é uma regeneração do tecido. O que acontece é uma formação de cicatriz. No momento em que formar a cicatriz fibrótica, a gente não consegue mais identificar, nem vocês, por eletro ou, né, por exame anatomopatológico, não se consegue mais saber a data desse infarto. Nessa outra imagem, aqui, vocês estão vendo a área de necrose e uma hiperemia na volta do músculo miocárdio. Essa área, ela se encontra normal. Isso é um ventrículo esquerdo. Nesse outro, é para demonstrar para vocês o seguinte, nós já temos uma área de fibrose. A área de fibrose, ela fica bem branquinha. Esse coração, ele está aberto longitudinalmente. E vocês percebem bem essa área que não tem aqui, ó. Ele está normal, certo? Aqui tem a nossa área de fibrose. Dá para observar uma coisa, vocês estão vendo aqui, nessas válvulas cardíacas, bem aqui, ó, existe um depósito, provavelmente uma aterosclerose. A gente chama, ou calcificações que acontecem nas válvulas. E a isquemia se instalou aqui, ele fez um infarto e ele conseguiu fazer esse processo de cicatrização, que é o final. E na microscopia o que se vê são fibras musculares, algumas com núcleo, outras sem, e essa área central, que é a área onde aconteceu o infarto, que é a morte celular, e que na sequência acabou fazendo uma cicatrização. Cicatrização, a gente tem depósito de fibroblastos, colágeno, enfim, aquilo ali é uma área que não funciona. E pode, inclusive, com o passar do tempo, ser uma área arritmogênica, que cause algum tipo de arritmia, certo? Que desencadeie. É isso que vai acontecendo. Começa com o processo de digestão enzimática, tá? Que mantém a arquitetura, o tecido todo ele é destruído, aí vem a fagocitose para retirar células mortas e se forma uma cicatriz no infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, vocês sabem que acontece por obstrução de artérias coronárias. E eu vou falar quando chegar ali a obstrução que eu tenho que dizer para vocês. Nesse outro infarto, vocês têm o músculo cardíaco e essa região é a região que infartou. Uma das consequências do infarto, que nós vamos ver no futuro, é a ruptura do músculo. E é uma situação bastante grave. E aqui vocês estão vendo áreas de ruptura. A principal alteração que acontece depois de um infarto é a arritmia. E pode ser, e principalmente, ataque à arritmia ventricular, que é pior que a atrial. Mas ele pode ter ruptura de músculo papilar, pode ter ruptura de músculo cardíaco e pode causar um sangramento muito severo e se depositar sangue entre as duas membranas do pericárdio e isso causar um efeito que vai empurrar o coração, que a gente chama de tamponamento, e o paciente acaba morrendo, tá? Em função dessa ruptura que acontece no infarto, tá? Muito bem, isso é uma consequência, inclusive, bem severa. Aqui que eu queria falar para vocês, a nossa causa do infarto do miocárdio. Essa é uma coronária, tá? Vocês veem que aqui, olha só, dá para olhar bem direitinho que tem umas estrias de gordura, porque a aterosclerose, inicialmente, ela forma essas estrias. Para cá já existe um aumento que deve ser decorrente de formação de trombos, e aqui ela está totalmente ocluída por um trombo. Por quê? Porque a aterosclerose,
que é uma das principais doenças no mundo. A aterosclerose é o depósito de ésteres de colesterol. Eu já falei isso 1000 vezes e vou falar. Ésteres de colesterol. Bom, nesse local a gente tem esse depósito, e se vocês forem pensar, ele está no endotélio desse vaso, e ele está causando um dano, ou físico ou mesmo funcional. O que vai acontecer? Ele vai desencadear, quando ele ulcera, principalmente, ele desencadeia um processo de coagulação, tá? E vai se depositando trombos ali. Claro que o paciente deveria fazer um tratamento completo para aterosclerose, né? E o que acontece é assim, ó, que eu devo ter falado até na aula teórica, que a gente tem um pontinho de corte, né? Com 70% de oclusão, o paciente já começa a ter uma angina, aquela angina estável, com 90% angina instável, aqui já houve uma oclusão, e com essa oclusão, o sangue não chega lá. Olha só, que área, né, de infarto. O segmento ficou obstruído. E a gente tem uma área de infarto. Lembrando que a gente tem aqueles 40 minutos a 1 hora para sair correndo e tentar fazer a revascularização, ou por angioplastia, ou de repente até por cirurgia, né? Uma revascularização miocárdica. Então, vocês estão vendo aqui a obstrução da artéria, que é a causa do infarto, que é a morte do tecido. Por enquanto, ele tinha uma isquemia que vinha dizendo, ó, eu tenho isquemia, porque tenho aquela dor precordial, que pode se estender para o dorso, né, que dura alguns minutos, que alivia quando senta, daqui um pouco ela já não alivia mais. Isso é, assim, premonitório, que vai acontecer alguma coisa no futuro se não se tratar, tá? Por isso que a gente diz, existe um ponto de reversibilidade de lesões aqui, ainda tem, né? Se a gente pensar que a gente pode fazer uma reperfusão e pode ter sucesso com a reperfusão, assim como pode ter uma lesão de isquemia e reperfusão, tá? Então, isso do coração, nosso órgão lá, que pode ter esse necrose de coagulação ou necrose isquêmica. É a principal causa, é necrose isquêmica, tá? Aqui é um infarto renal. O que acontece? O rim também é um órgão sólido, infarto também é um infarto branco que vocês estão vendo. Esse infarto ele está comprometendo principalmente a área cortical, renal, tá? E ele forma essa área pálida, essa área firme. Acontece o mesmo processo que em qualquer outro órgão. Aqui houve uma necrose de coagulação, e eu vou falar é rim e está vermelho, mas às vezes ocorre, por exemplo, quando se faz um transplante, a gente pode ter uma oclusão arterial aguda e pode fazer uma necrose total, assim, da cortical renal e não poder utilizar o rim, que seria um rim para transplante. Isso pode acontecer. Como vocês estão vendo, acontece a mesma coisa. Eu até mostro aqui para vocês que os glomérulos, tá? Eles, por exemplo, eles já se encontram necróticos. Vocês veem que houve uma retração, eles têm um depósito aqui hialino, né? E já tem uma dissolução da estrutura completa. Uma hemorragia intratubular, aqui um glomérulo normal, comparando esse com esse, a gente percebe bem direitinho. E existe também uma necrose que está se instalando em túbulos renais, tá? Aquilo que eu falei, ó, ele ainda mantém a arquitetura no início, mas ele fica mais rosado, mais eosinofílico, tá? Tem desnaturação de proteínas, o que mais? Tudo que a gente foi falando. O arcabouço aqui está preservado, mas ele está sofrendo as alterações. Um infarto isquêmico. Vocês veem aqui desse lado, ó, já não existe mais núcleo como tinha aqui, ó. A gente ainda percebia que tinha núcleos. Aqui não, tá? E os túbulos também sofreram um processo de necrose,
células inflamatórias e células inflamatórias que vão intermeando, né, esse, esse tecido todo. Existe situações que pode haver essa isquemia, por exemplo, principalmente isquemia tubular em pacientes que têm hipertensão arterial severa, que às vezes a gente chama até de maligna, e o rim começa a fazer depósitos de substância hialina nos vasos também, e aí acaba acontecendo isquemia, porque os vasos, eles acabam sendo obstruídos, tá? E o paciente tem isso aí. Em outras ocasiões, ele faz uma pielonefrite aguda, pode fazer, e também ter uma obstrução de vasos. Mas ocorre muito por hipertensão maligna, tá? E aí a gente tem trombos em vários vasos, e esses trombos nos vasos, de pessoas idosas, inclusive, eles são avaliados em pré-transplante, porque se ele tem grandes trombos, não adianta também implantar no paciente. É um outro dado que a gente avalia bastante em função dele, de repente, fazer uma necrose isquêmica daquele rim, porque ele tinha muito trombo, tá? Essa é uma sequência que eu peguei do Robbins, e aqui vocês veem que a gente tem ainda, ele tá túbulo normal, certo? Depois uma lesão isquêmica inicial, que aumenta a eosinofilia, mas se tem ainda núcleos, mas a célula já ficou mais tumefeita, vocês podem ver. Isso é uma característica que inicia com a lesão reversível, tumefação celular. Nessa outra imagem, comparando as três, olha o que aconteceu aqui, ó. A gente tem uma necrose completa, ó, perda de núcleos, fragmentação, enfim, existe ainda tumefação. Nesse outro não se tem núcleo nenhum, aqui tem um núcleo. Eu não estou conseguindo identificar aqui um núcleo fragmentado, provavelmente. E houve aqui uma necrose tubular severa, que vocês estão vendo. Nessa outra aqui, eu botei o rinzinho nosso, aquele, e do lado, de novo, o glomérulo, os túbulos, o processo inflamatório. Ó, muita inflamação. Esses túbulos aqui já se encontram como esse. Aqui botei forma de cunha, normalmente o infarto branco no baço e no rim, eles formam uma cunha, tá? E é um dado que a gente fala, tá? E o que a gente vê aqui de novo? É um processo inicial, mas já um pouco mais avançado, certo? Ó, porque aqui já vê que o glomérulo ele está completamente desmanchadinho, e os túbulos também. Mas ainda se vê que é um rim. Se eu der essa lâmina para vocês, vocês veem que é um rim. Quando tiver tudo dissolvido, a gente nem sabe o órgão de origem. A gente só vê restos celulares, células inflamatórias, tá? Por exemplo, quando o paciente tem essas úlceras de decúbito que nos mandam só a úlcera, a gente muitas vezes nem identifica a pele. Aí a gente só tem, se não diz o que é o tecido, a gente só vai dizer espécime com restos celulares decorrentes de necrose, processo inflamatório, etc. Sem falar o nome do tecido, tá? Esse aqui, de novo, é um órgão, um rim, de novo, os glomérulos, os túbulos. Já existe, tá, uma alteração que aqui, ó, ela é bem mais severa, como vocês estão vendo, já tem um processo inflamatório também mais intenso. Os túbulos quase não se identifica luz e nem núcleos. Aqui já está todo completamente hemorrágico, viu? E vocês veem que dá para ver que, quem sabe ali existia, como se diz, o arcabouço, a arquitetura de um glomérulo e de túbulo. São figuras, não é a sequência, tá? São figuras diferentes. E aqui, um glomérulo, ainda numa fase que dá para perceber que tem glomérulo, e essa outra fase em que se tem muita hemorragia, necrose.
Então, eles botaram aqui, diagnóstico, necrose de coagulação, túbulos renais substituídos por uma massa amorfa, acidófila, ainda tem preservação, hemorragia e muito sangue. Isso é a necrose renal. Podemos falar numa hipertensão maligna de uma pessoa mais idosa, é um exemplo, tá? Onde se tem trombose de vasos renais. Olha aqui, mais de perto, essa é essa imagem. Aqui, ó, os túbulos, eles estão inchados, está esmaecido o núcleo, certo? O que a gente chama de cariólise. Existe o contorno de um glomérulo, que também já não tem quase núcleo, e dá para ver aqui a distinção de um lado para o outro, tá? Como aqui é um processo de necrose ainda não tão avançado, mas já com necrose, e esse processo bem avançado, com muita hemorragia. Aqui tem mais umas fotos de rim, que a gente tem mais aqui, ó, vocês estão vendo, não é tanto da cortical, mas é da medular, necrose nas papilas renais. Isso aparece muito em pacientes com diabetes, tá? Que fazem uma pielonefrite aguda, como eu tinha dito para vocês, e a gente chama de papilite necrosante. Opa, cadê minha flecha? Tá aqui, tá? Foi na medular. Então, o paciente é diabético, provavelmente também tem hipertensão, fez um processo inflamatório agudo renal, que a gente chama pielonefrite aguda, e aí ele acaba fazendo a papilite necrosante. Nesse outro, vocês estão vendo a necrose cortical, tá? E aqui a medular preservada. Esse ele, claro, ele não tá branco, mas é uma necrose da cortical, ela fica com essa coloração, assim, parece que tem hemorragia, a gente pega, ela é amolecida, tá? Então, existe tanto a necrose cortical, como existe a necrose da medular renal. Esse aqui, ó, para comparar na necrose tubular, que acontece, então, uma necrose tubular aguda, aqui se tem, opa, flechinha minha, aqui os túbulos renais, ainda com seus núcleos normais. E para cá, olha o que aconteceu com os túbulos renais. É como se desmanchasse todo o tecido. É isso aí. A luz cheia de necrose, já não tem núcleo, não dá, aqui não dá para ver nem tumefação ou algum esboço, talvez neste, é o que se tem, tá? Isso é necrose de coagulação. Outro exemplo de necrose de coagulação é a necrose intestinal, que vocês, cirurgiões, vão ter com frequência e elas acabam sendo emergência. Pessoal, a necrose intestinal, ela acontece muito no intestino delgado, mas também no grosso. E no grosso existem áreas que são mais afetadas em função da circulação, que é a flexura esplênica e o sigmoide. Uma das situações para se ter necrose de alça intestinal é essa aqui. O paciente tinha uma hérnia, tá? Sei lá, ou hérnia incisional, né? Ou uma hérnia inguinal, e houve exposição no intestino, bota para dentro, exposição, bota para dentro, até que ela pode ser estrangulada. E quando é estrangulada, o que acontece, até não é trombose, isso acontece com um jovem, quando a hérnia é estrangulada, a gente tem redução do fluxo sanguíneo para aquela alça. E ocorre uma isquemia e um infarto. Isso é uma emergência, o paciente sente muita dor. Vocês veem a diferença da alça aqui, ó, que é normal, e a alça nessa condição. Ela fica assim preta, tá? E isso que vocês estão vendo branquinho é depósito de fibrina, que é processo inflamatório já com pus. O que acontece se vocês não operarem e tirarem essa área é que a parede intestinal, ela acaba, talvez aqui tenha até uma perfuração, pode fazer uma peritonite inflamatória,
né? E sepse. A gente tem muita bactéria no intestino. Então, essa por estrangulamento a gente pode ter em qualquer idade. Estrangulou, não recebe o aporte sanguíneo vascular, porque os vasos estão, né, estrangulados, e aí faz essa necrose que a gente está vendo aí. Nessa situação, eu botei para vocês, porque às vezes vem os conceitos e a gente não sabe. Esse intestino tem uma intussuscepção, e essa área escura é a área de necrose. O que é intussuscepção? O intestino, ele entra para dentro dele mesmo, tá? Ó. Isso aí, claro que vai acontecer que não existe irrigação como tem que haver, e o paciente acaba fazendo necrose dessa alça. A intussuscepção, ela pode acontecer quando existe um pólipo ou uma neoplasia que puxa o intestino para dentro. Isso é intussuscepção. E é uma das causas de necrose isquêmica ou de coagulação do intestino. Aqui é o volvo intestinal. O volvo é quando ele torce a alça, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que ele torceu e fez até uma coisa bonita, parece um balãozinho de festa de criança. Então, ele torce e, de novo, ele torce e a gente não tem irrigação e vai haver isquemia nesse volvo, tá? O sigmoide gosta de fazer volvo intestinal e tem a isquemia. Aqui na microscopia, o que a gente vai ver? De novo, isquemia com infarto de intestino é morte celular. Não tem mais o que fazer, tem que tirar. Tem que tirar a área de intussuscepção, tem que tirar o volvo, tem que tirar aquela área encarcerada. Não adianta, é irreversível, é morte celular. E, de novo, na isquemia, o que acontece é o que vocês estão vendo. Aqui era para ter mucosa intestinal, glândulas intestinais com células caliciformes, bonitinhas, ó, vocês veem que não tem. Existe um processo inflamatório, e esse processo inflamatório com necrose, ele está se estendendo, inclusive, na camada muscular, e às vezes até o adiposo, e o processo inflamatório associado vem acompanhando. No intestino, dependendo do estágio que se pega, a gente pode ter uma necrose só mural, que é só na mucosa, ou a necrose e submucosa também, e a necrose transmural, que pega toda a parede. E quando tem processo inflamatório no peritônio, a gente já chama de peritonite. Deixa eu ver, eu acho que a gente tem mais lâmina. Essa lâmina, ela tá bem bonita porque é de perto e tem uma glândula que se encontra ainda normal, tá? E aqui começa a ver esse processo, olha a necrose como fica, destruição das glândulas, totalmente. Aqui existe um esboço, ó, mas para cá nem dá para ver. E isso forma também uma úlcera, porque é uma escavação, úlcera por conceito, com debris celulares, com neutrófilos, e vocês veem que houve a destruição total do tecido e um processo inflamatório que vem já na submucosa e que está se estendendo. Dá para ver bem, ó, a área ainda normal, não tão normal, porque tem processo inflamatório, e a área de necrose. Intestinos que não tem volvo, que não tem nada do que a gente viu antes, e intestinos de pessoas idosas, principalmente quando tem problemas cardíacos, pode fazer também, por exemplo, uma trombose de artérias, de vasos mesentéricos ou um mesocolo. E aí, isso ser a causa da nossa isquemia, tá? Então, quando a gente pega uma isquemia e não tem nenhum comemorativo, nem história de hérnia, nem um volvo, a gente olha a idade, tá? Depois, a gente precisa de informações clínicas, porque já precisamos saber se esse paciente ele tem, enfim, problema cardíaco, é hipertenso, tá? Tem colesterol elevado, se é mais jovem, um dado importante é se ele tem distúrbio de coagulação, que pode levar
a coagulação em infarto. Se tem neoplasia também, porque existem neoplasias que produzem trombos, tá? Que são trombogênicas, como a gente diz. Estômago é um, pâncreas é outro, só para dar um gostinho. E a gente faz os cortes da peça exatamente onde ela está podre, literalmente, onde está preta, não tem mais ao corte nenhum pregamento, nada disso. Então, ali é que se corta e se corta extremidades, que seria a margem, para ver se vocês retiraram tudo. E se faz um corte bem rente ao intestino para pegar o adiposo e ver se não tem nenhum trombo invaso. Uma outra condição que dá necrose de intestino é quando vocês operam, fazem uma sutura intestino-intestino e existe deiscência de sutura. O que é isso, deiscência de sutura? A sutura se desfaz. E é um problema de técnica, às vezes uma sutura muito apertada, e aí isso cria uma necrose da alça ali e um processo inflamatório. Algumas vezes tu opera um paciente com câncer e ele acaba morrendo do quê? De sepse, porque fez essa deiscência. Isso é uma necrose, então, de coagulação ou isquêmica. Aqui vocês estão vendo a picnose, que o núcleo fica mais condensado. A cariólise, que ele fica, não está assim tão esmaecido e tão pálido, mas está. E aqui a cariorrex, em que o núcleo todo se fragmenta. Essas são as características das células da necrose de coagulação. Eu botei essa necrose de coagulação, tá, para vocês verem que esse rapaz, por exemplo, ele colocou vários piercing e ele fez um processo inflamatório com necrose da orelha e provavelmente vai ter que tirar, porque isso é morte celular, tá? Necrose de coagulação ou necrose isquêmica, muito bem, já vimos, mantém a arquitetura e depois de um certo tempo se perde toda a arquitetura de tecido. E ele vai tendo perda de núcleos, vai ficando mais eosinofílico e tem um processo inflamatório associado que não acontece na apoptose. Outro tipo de necrose que não podemos esquecer é a caseosa. A necrose caseosa, tá? Que vocês estão vendo aqui, a gente associa bastante com tuberculose. Mas, na verdade, a gente pode ter necrose caseosa com fungo, pode ter com algum parasita também, ou uma outra bactéria muito severa. Vocês estão vendo o pulmão. Bem aqui existe a necrose caseosa, que fica assim amareladinha na macroscopia, e algumas vezes ela fica com os espaços e um pouco acinzentada, que eles dizem que lembram um queijo suíço, tá? Então, nós temos um foco nodular de necrose. Olha aqui o Chias, tá bem? Tem essa aparência. Nessa outra condição, vocês estão vendo que tem uma necrose caseosa super extensa neste pulmão, tá? Super extensa. E tem debris celulares e inclusive pegando brônquios, tá? Aqui são brônquios e bronquíolos terminais, brônquios segmentares, bronquíolos terminais, e vocês veem que existe aqui um aspecto já de um queijinho suíço, né? Com muito debris celular. É uma necrose bem extensa, pessoal. Ó, vocês podem ler, eu deixei aqui do lado, que vocês podem ler também depois. O que acontece microscopicamente? Microscopicamente, na necrose caseosa, que a gente tem o cásio, a gente tem que ter a área de necrose, que ele chama a área pink, tá? Que é essa aqui, a área acelular, completamente, não tem nenhuma célula. Mas granuloma, por conceito, ele forma uma inflamação granulomatosa, tá? Nessas situações, que é o granuloma imunogênico, que a gente chama na tuberculose, e ele se compõe de quê? Ele se compõe de
Aqui não dá para ver, ele teria um colar de linfócitos, ele teria macrófagos em formato de células epitelioides e teria esse caso aqui dentro, podendo ou não ter células gigantes multinucleadas. Vamos ver se depois vai ter mais alguns para a gente ver. Vocês percebem aqui de novo mais pulmões, esses pulmões aqui, ó, todos têm essa área caseosa, amolecida, um pouco acinzentada, que lembra o nosso queijo suíço. E essa é aquela peça que tinha uma área maior. Pode haver uma disseminação através do brônquio, ó, e aí a gente ter uma pneumonia tuberculosa. Pode ter disseminação linfática e ter uma tuberculose em linfonodos, tá? Inclusive linfonodos cervicais e até mesentéricos. Ele pode formar aqui na tuberculose uma caverna, que é um buracão que se forma. Tudo isso pode acontecer numa tuberculose. E ela pode também evoluir quando se trata para uma cicatrização meio errada, formando essa cavidade, dentro dessa cavidade desenvolver uma inflamação fúngica secundária. No pulmão, a inflamação fúngica, ela acontece com bastante frequência pelo aspergillus, tá? E quando o aspergillus forma um nódulo, a gente chama de aspergiloma. E o aspergillus, que tem hifas, tem esporo também, né? Mas ele tem mais hifas, ele pode também ter disseminação sanguínea. A gente chama de aspergilose invasiva. Isso é para o futuro. Mas é só para a gente entender o que pode acontecer, né? Pode ter uma disseminação broncogênica, os primeiros linfonodos são os peribrônquicos, a gente tem os mediastinais, tem os cervicais, tudo isso pode formar tuberculose e pode seguir para frente. Aí vocês estão vendo aqui a nossa caverna, tá? A pleura, ela ficou super espessada por fibrose. Esse é um linfonodo, olha só que bonito. O que que ele tem? O que que ele tem? Por ter essa cor, antracose. Assim como no pulmão também tem antracose. Mas aqui é uma caverna da tuberculose. E sempre a gente tem que investigar bacilo e fungo. Vocês estão vendo a área central de necrose caseosa. Aqui tem os nossos macrófagos epitelioides, uma célula gigante e o nosso colar de linfócitos. Tá bem? Isso caracteriza a inflamação granulomatosa da tuberculose. Vocês podem observar aqui também que tem bastante focos de tuberculose, tá? Aqui já tem dentro do brônquio, aqui é um brônquio, ó, um brônquio segmentar com tuberculose dentro dele. Isso aqui pode disseminar por todo o pulmão também e formar uma pneumonia. Aqui é brônquio, aqui é linfonodo, talvez já tenha também tuberculose e um pouco de antracose, e por aí vai. Olha só, pessoal, os granulomas aqui. Vocês estão vendo? Um monte de granuloma. Um monte de granuloma. E esse aqui dá para perceber a necrose central. Ela fica assim, toda rosada, tá? Toda rosada. O que é interessante de se observar, aqui tem uma célula gigante multinucleada. E essas células aqui, ó, maiores, é que são os macrófagos epitelioides. Então, isso a gente diz que é um granuloma. Inclusive, o granuloma pode não ter cásio em outras condições. Mas granuloma tem que ter macrófagos epitelioides circundados por linfócitos, tendo ou não células gigantes. Se ele tem cásio no meio dele, aí ele é casioso e tem que se pensar em tuberculose ou fungos. Então, é uma inflamação granulomatosa, caseosa, imunogênica, essa aqui. Vocês podem ver, tem vários granulomas. Aqui a gente não vê cásio, certo? Mas a gente vê que tem um monte de macrófago epitelioide. Ó, que bonito. E nesse outro apareceu a necrose caseosa. A gente procura sempre fazer as colorações de Zil e Gropot na lâmina melhor, na lâmina que tem mais cásio, à procura dos bacilinhos. Esse outro
como pegou mais hematoxilina, vocês estão vendo assim, ó, que aqui a gente tem os linfócitos, aqui os macrófagos epitelioides e bem no centro a necrose caseosa. Esse aqui tá perfeito, esse aqui tá lindo. Esse aqui, ó, vocês têm células epitelioides, vocês têm células gigantes multinucleadas, vocês têm um processo inflamatório em torno dele e essa área central, pink, que é a necrose caseosa. Olhou isso aqui na lâmina, Zil e Growth. Agora, não podemos esquecer que o paciente imunossuprimido muitas vezes não faz granuloma, tá? Porque ele tem um probleminha lá no CD4. Mas essas células gigantes tão bonitas, né? Esses granulomas aqui tão lindos, ó, todos eles, esses aqui são os linfócitos. Aqui os nossos macrófagos epitelioides e o casio. Muito bonito essas lâminas. Eu quis colocar aqui para vocês verem, inclusive, é como eu disse para vocês, aqui eu não sei direito o tecido, mas eu vi o seguinte, que nós temos em macrófagos, tá? Que o macrófago engloba essas rodelinhas pequenininhas que são de leishmaniose. Eu só vi um caso que não faz muito tempo que um colega meu pegou, tá? E viu esses bichinhos, mas a gente, como nunca tinha visto, vai para o livro, vai para o livro, vai para não sei aonde, enfim, artigos. Se fez colorações básicas, mas não ajudaram. Então, a gente mandou para fazer uma imunistoquímica que a gente não tinha um anticorpo para comprovar, e se enviou para um antigo professor nosso, que está agora lá no Ceará, para ele olhar, que ele dava aula de parasito, e fechou. Mas para vocês não esquecerem, que a gente também tem granulomas em outras situações. E aqui a gente tem a leishmania dentro de macrófagos, tá? Ele não é caseoso, é um granuloma comum. E eu quis dar outros exemplos além do pulmão que podem fazer tuberculose. Nós temos o testículo, túbulos seminíferos, certo? Túbulos seminíferos, aqui. E deste lado nós temos um granuloma caseoso. A célula gigante, tá? Tá bem em cima da foto. Aqui a gente tem o rosadinho, porque existe a tuberculose testicular, assim como existe a tuberculose no epidídimo. Esse aqui são os túbulos dos epidídimos. Bem aqui a gente tem um granuloma com a necrose caseosa central. A bexiga também pode fazer tuberculose e existe uma situação que acontece que muitas vezes o tratamento da bexiga, mas eu não coloquei aqui, o tratamento da bexiga ocorre com BCG, né? O paciente pode fazer uma tuberculose também na próstata, tá? Em testículo e infelizmente, como o testículo fica muito aumentado, o tratamento não é, em princípio, cirúrgico, né? Tenta se tratar, mas já teve testículo que foi tirado pensando em neoplasia, porque não se faz biópsia de neoplasia de testículo. Tá? E a não ser biópsia transoperatória. Tá? Quando está lá no transoperatório, manda para ver se realmente é neoplasia. E se tuberculose. Muito bem. Aí a gente tem intestino. No intestino vai formar pequenas úlceras. Aqui a mucosa normal e aqui a área de úlcera. No intestino todo mundo fica se perguntando como é. É que tanto o indivíduo pode aspirar do pulmão ou deglutir, tá? O escarro e chegar lá, ou por via sanguínea. Inclusive, a gente tem publicado um artigo que tem uma tuberculose anal. Eu achei um bacilo, mas tendo um bacilo já é, tá? Então, tuberculose anal aconteceu como?
Era um paciente que tinha vindo, sei lá, da Etiópia, nem sei qual era o lugar, e ele fazia fissuras anais que eram operadas e tratadas, e voltava e voltava. Já tinha sido feito exame, já tinha sido feito coloração e não se identificou bacilo, tá? Mas da última vez que ele retirou, eu achei, não me lembro se foi 1 ou 2, e daí trataram tuberculose, fechou, perfeito. Eu vou mandar esse artigo para vocês. Aqui é tuberculose intestinal, tá? Vocês estão vendo aqui na microscopia as glândulas intestinais, porque tem as células aqui caliciformes, a gente vê que é intestino, e essa grande área em que a gente tem, tá ruim porque botaram aqui, ó, células inflamatórias, células epitelioides, tem célula gigante multinucleada, não tá dando bem para ver o caso, né? Mas a gente vai lá fazer o higrócote e só vai dar o diagnóstico se tiver bacilo. E se tiver fungo, é outra situação mais rara, mas pode ter. Pessoal, sempre é importante, de novo, a história. Porque, por exemplo, pensar em tuberculose intestinal não é tão frequente. E existe uma outra condição que acontece no intestino, que é a doença inflamatória intestinal, que tem duas, vocês sabem, doença de Crohn e retocolite, ulcerativa inespecífica. Precisamos saber dos dados, porque é diferente. Se a gente trata uma tuberculose com corticoide, a gente vai causar um estrago. Eu quis dizer o seguinte, não, se a gente trata um paciente que tem doença inflamatória intestinal, como se fosse tuberculose, tá? A tuberculose vai ficar mal na foto, tá? Porque a gente vai meter corticoide pensando que é doença inflamatória intestinal e isso não é bom para a tuberculose. E vice-versa, se tratar doença de Crohn, o paciente tem tuberculose. Então, é intestino, história, tá? Endoscopia, o patologista precisa saber. Às vezes é difícil, porque a doença de Crohn, ela faz granulomas, tá? E aí a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E vocês estão vendo que está difícil de identificar o caso. A gente identifica célula gigante, a gente identifica todo o granuloma aqui. Mas é necessário história, tá? Muito bem. Quis mostrar para vocês um osso, tá? Com necrose caseosa. Aqui vocês têm o granuloma, tá? Bem bonito, umas células inflamatórias que devem ser os linfócitos. Nós temos alguns macrófagos, que são estíocitos grandes. Aqui, o célula gigante multinucleada e a área de Casio, tá? Pode ter tuberculose óssea também, por disseminação hematogênica na coluna, pode acontecer. Então, necrose caseosa não é só no pulmão, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente tem que abrir o olho. Às vezes o pessoal acha que tem uma metástase lá na coluna, porque o paciente teve um câncer de próstata, e a gente vai ver, ele tem uma tuberculose, porque muitas vezes, com a quimioterapia, baixa imunidade, a pessoa acaba desenvolvendo uma tuberculose, tá? E aqui é uma meninge, tá? E tinha bacilos, tuberculose. Olha que bonito, essa é a coloração de Zil-Nielsen, que fica tudo azulzinho, e os bacilos, eles ficam bem rosadinhos. E a gente tem que ver que eles têm, assim, ó, uns septozinhos. Eu vou dizer, isso aqui é top, porque, olha, a gente custa, às vezes, para identificar bacilo. Não é tão fácil assim. Eu coloquei, vocês vão ler depois, bem como é que se faz a coloração de Zil-Nielsen, que a gente pega, né, ele é quente, né, e a gente depois bota na lâmina, depois a gente lava bem, aí coloca álcool ácido, lava bem,
coloco azul de metileno, que é um outro corante, e aí a gente vai ver, ele cora em vermelho o bacilo, tá? E fica todo azul quando não tem bacilo. Aqui é quando as gurias estão fazendo, colocam a coloração, a fucsina, né? Ela sai um vapor, fica um cheiro ruim, 5 minutos, lava bem com água, coloca o álcool 70%, lava de novo, coloca o azul de metileno e aí a gente tem a lâmina. Aqui, os bacilinhos, ó. Isso aqui tá mais real, assim, tá? Os bacilos. Serve para qualquer tipo de bacilo, inclusive para lepra. Olha o Zilnilson aqui, ó. Bacilo, 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 bacilo. É uma lâmina muito bonita. A necrose de liquefação. A necrose de liquefação, vocês sabem que a gente sempre coloca como exemplo máximo o cérebro. Ele faz uma necrose isquêmica e, a seguir, um processo inflamatório e abscesso cerebral, que vocês podem ver aqui. Isso culmina, é como se fosse um abscesso realmente. A gente tem debris celulares, tem neutrófilos, tem piócitos, tá? É um abscesso, mas a gente não pode esquecer o seguinte, que existem abscessos em outros lugares. Isso aqui são pústulas na pele e a gente vai ter uma necrose liquefeita. Aqui está o cérebro de novo, com abscesso, uma meningite purulenta também, tá? É uma necrose de liquefação nas meninges, vocês estão vendo que ela está coberta por essa coisinha branca que eu mostrei lá no intestino, né? Uma fibrina. E a liquefação total do tecido. O tecido, ele desmancha. Nossa, aqui não está dando para vocês lerem. Não, mas é a partir daqui, tá? Que vocês vão ler. Ainda dá para ver que tem alguma célula, mas é tudo necrótico. Ele tem necrose, ele tem restos de células. É um abscesso. Olha aqui mais de perto, que feio. Necrose de liquefação, tá? E é desencadeada por enzimas lisossômicas. Então, vocês estão vendo, ela pode ser bacteriana ou fúngica, vocês têm aqui para ler. Isso aqui é tudo resto celular, ó, resto celular, muito resto celular, neutrófilo, tá? Necrose, isso é liquefação. Necrose liquefativa também pode acontecer em pneumonias, tá? Eles dizem que a massa é viscosa, é pus, é isso mesmo, tá tudo escrito aqui, ó, tudo escrito para vocês. Existe a formação, às vezes, de abscessos pulmonares, e aí o abscesso também é liquefativo, e não é por cásio que se forma, às vezes, abscesso. Abscesso, por conceito, é uma coleção localizada de pus. Isso aqui é um abscesso, ó, que tem bem aqui no dente, na gengiva, também é liquefação. Esse é um abscesso, provavelmente, eu não sei se é um membro superior ou inferior. Abscesso, você sabe que a gente tem que ser acessível, né? Ah, é mandíbula. Puxa vida, que mandíbula. O abscesso, a gente rompe, tem que tirar todo o pus, colocar um dreninho. Isso eu fiz muito quando era aluna. Na minha época, a gente ficava na emergência drenando abscesso. Tá? Geralmente a gente tenta fazer a anestesia não funciona, então tem que tratar. E essa é a secreção viscosa, né? É o pus. A necrose gordurosa, ela é bastante específica, tá? Ela acontece por morte do tecido adiposo. Pode ser enzimática, pode ser um trauma. E aqui vocês veem o intestino e aqui o adiposo, com essas áreas branquinhas, tá? Que a gente chama de branco-gredosas, tipo pingo de vela. E acontece normalmente por ação de enzimas, de lípases lá do pâncreas. Aqui, como vocês estão vendo, o tecido adiposo ele deveria ser assim, ó, opa, todo redondinho, né? Só aquela fenestração. E a gente tem o quê? Uma necrose aqui,
com dissolução de núcleos, tá? Pode ter células inflamatórias também. Esse aqui também é um epíplon ou aumento, cada vez muda o nome. Vocês veem bem, ó, olha que bonita, os pingos de vela, tá? Que é a área de necrose. Nesse dá para perceber que, por exemplo, aqui talvez tenha um esboço melhor do tecido adiposo, mas já vai havendo um processo inflamatório, ó, que vem com junto e necrose do adiposo. Olha que bonito, ó. O adiposo com uma necrose severa, neutrófilo, aqui, bonito, um pouco de congestão, bem bonito. Pâncreas. O pâncreas é quem produz as lípases, amilases e muitas outras enzimas. Então, o pâncreas, em pancreatites agudas, ele pode fazer também uma necrose gordurosa, que a gente chama também de esteatonecrose, tá? E causa um dano severo. Vocês veem que ele tem aqui, ó, os pingos de vela, depois ele acaba ficando todo, se evolui, porque a pancreatite, ela aguda, ela faz umas crises, mas ela se autorresolve se o paciente fizer repouso, se hidratar. Então, existe uma pancreatite que é mais tranquila, mas existe a pancreatite necrohemorrágica, que aí já evoluiu, ele não volta e evolui para uma pancreatite bem severa, tá? Muito bem, olha só como fica o pâncreas. Assim, ó, esteatonecrose, ele usou o termo também. Vocês têm várias áreas que, se me derem isso, eu nem sei se isso aqui é pâncreas, sozinho, tá? Mas como normalmente diz assim, pancreatectomia caudal, ou sei lá eu, tá? Então, muita hemorragia. Isso aqui já é necrohemorrágica. Aqui talvez tenha ésteres de colesterol. Outro pâncreas, ele não fez necrose de tudo, ele fez necrose aqui na cabeça, tá? Tem essas áreas de hemorragia e necrose gordurosa. Aqui, ó, necrose gordurosa, muita inflamação, tá? E do parênquima. O parênquima se dissolve nessa região. Aí tem que tirar, né? Não dá. De novo, subcutâneo. Existe uma entidade que é necrose gordurosa do subcutâneo do recém-nascido. Só para vocês saberem, tá? Também existe em outra situação. E existe aqui, ó, toda essa necrose na pele. Não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe, para saber que existe. Então, a gente diz, no aumento. Tá, existe no aumento, existe no pâncreas, pode existir na pele de recém-nascidos e pode existir também na mama. E na mama acontece geralmente por trauma, tá? Isso aqui vocês me dão? Sei lá eu de onde é, tá? A gente só vê esses espaços que lembram tecido adiposo e muitas células inflamatórias, um pouco de tecido fibroso e só, tá? A necrose fibrinoide, o que que acontece? É uma necrose que acompanha doenças autoimunes. E aí a gente tem reação antígeno-anticorpo e depósito de antígeno-anticorpo na parede do vaso. E com isso, formação de fibrina com necrose. Aqui vocês veem um paciente que tem nódulos reumatoides, tá? É uma das condições. Essa aqui é uma artéria normal, tá? Aqui tá a adventícia dela, a parede de músculo e aqui endotélio. E vocês veem aqui tem necrose. Vocês estão vendo essa área branquinha. Essa área rosadinha aqui, ó, isso é a necrose fibrinoide no vaso. Olha, e aqui as células inflamatórias, principalmente neutrófilos. Essas bordas aqui, que vai ter melhor na outra foto, que é quando a necrose se estende para tecido perivascular, a gente chama em chama de vela. De novo, necrose de uma artéria cerebral. Tem essa... existem vasculites autoimunes
tá? Cerebrais que formam esse depósito aqui de fibrina com células inflamatórias. Aqui tem um segmento que não está tão afetado do vaso, e aqui ele faz essas bordinhas para fora, que é chama de vela, tá? Mas é rosado e um processo inflamatório severo na volta. Aqui a necrose fibrinoide, tá? E aqui o processo inflamatório em tecido perivascular. Foi uma foto assim que pegou de metade, tá? Nesse a gente tem a necrose fibrinoide, tem hemosiderina, ó, porque sangrou também. Mais uma de necrose fibrinoide. É uma outra condição que é a poliarterite nodosa, que é uma vasculite autoimune sistêmica também, tá? Que faz necrose de várias artérias. E vocês estão vendo aqui, a gente viu essa fotinho lá, tá? Só que aqui ela tá aumentada. Chama de vela, processo inflamatório. Hoje em dia o pessoal tem tratado algumas vasculites com imunoterapia, viu? E dá bem certo, dá bem certo. Só para você saber. Por fim, a gangrena, ela não é um tipo específico de necrose, mas é um termo que a gente usa quando a gente tem uma necrose, principalmente coagulação, e em cima dessa necrose de coagulação, um processo inflamatório com liquefação. Se usa muito para membros, para extremidades, tá? Então, vocês estão vendo aqui um membro inferior, amputado, lógico, tá? Aqui a gente tem áreas enegrecidas, aqui também no pé, muita área enegrecida. Inclusive a gente chama de como é que é? Mumificada, tá aqui, mumificada, seca, dura. Aqui é uma necrose seca. E esta área que tem úlcera, área enegrecida, necrose, isso aqui tem inflamação junto, e aí a gente chama de liquefação. De novo, aqui é uma gangrena seca da pontinha de um dedinho, tá? De isquemia. Tira o dedinho, não tem mais, ele não reverte. De novo, uma necrose com mumificação enegrecida, tá? O pulso diminui porque a gente tem uma obstrução vascular, geralmente, e o pulso diminui bastante do paciente. Então, vocês vão ver pulso e vocês vão pedir também, quando o paciente tem áreas, inclusive, violáceas, vão pedir ecografia, né, com Doppler, inclusive. A gangrena úmida, a gente já tem organismos anaeróbicos, a seca mais vascular, e a gasosa, que é pelo Clostridium. Aqui, ó, olha que área horrível. Todo mumificado. Imagina, o paciente operou essa perna. Aliás, eu acho que ele nem operou, porque tá ele aqui, ainda não operou. Essa perna, andar com isso aqui. Isso cheira horrivelmente. Esse tinha uma amputação prévia, e na amputação prévia, teve um processo inflamatório. Bolhas também são sinais de necrose aqui, e mais essa área violácea que eu falei para vocês. Nesse outro, olha que coisa feia, esse aqui tem essa área imensa exposta, com hemorragia, necrose, e aqui, ó, a gente tem algumas áreas com pus. Essa aqui é a gasosa, tá? Que acontece. Ele pode progredir pela fáscia e pode ter osteomielite secundária. Aqui abaixo da pele, tá? O que a gente vai dizer para vocês? A gente vai dizer assim, eu uso necrose de coagulação com gangrena e depois eu boto outro diagnóstico. Ulceração da pele, geralmente tem. Aqui não estou vendo ulceração, tá? Porque a pele está íntegra. Com inflamação aguda supurativa, que faz pus, né? De partes moles, tem congestão vascular, tem hemorragia, pode ter osteomielite secundária, tá? Mas a gente também vai ter gangrena, por exemplo, a gente chama aqui, ó. Por quê? Porque no intestino, além da necrose de coagulação, acontece o que eu falei para vocês.
tem um processo inflamatório. Aqui é uma hérnia, ó, dá para ver bem direitinho que ela estrangulou. E então poderia dizer que tem gangrena intestinal também, usar esse termo. Para vocês olharem por fim aqui, temos um vaso. A gente pode ter trombo tanto arterial como venoso, tá? Aqui a gente tem a artéria femoral. E ela deveria ter uma luz. Uma luz assim, ó. Não tem luz. Vocês estão vendo que ela está totalmente preenchida por um trombo e tem esses buracos. Isso aqui a gente chama de recanalização da luz, mas é patológico, tá? Porque não nutre coisa nenhuma. Em algumas ocasiões a gente consegue identificar áreas de calcificações ou não. Aqui é uma veia, a veia femoral. E esse trombo ele é mais recente, ele é mais hemorrágico, tá? Não se definiu ainda. E ele não oclui totalmente, mas oclui uns 90, 95% da luz. Opa, nessa outra incisão, a gente vai ter aula de aterosclerose, não se preocupem, tá? Então, a gente tem a camada interna, a gente tem a média, né? Adventícia. E vocês veem que a gente tem aqui, ó, um trombo hemorrágico recente, e aqui já um trombo, opa, seu trombo, um trombo, tá? Que não é tão recente, porque ele já começou a se organizar. Isso significa que ele começa a produzir fibroblastos, tá? E ele vai ficando um trombo perpétuo. Essa outra figura é bonita, porque a gente tem uma artéria com uma trombose oclusiva, recanalização da luz. Talvez aqui fosse uma, como é que se diz, uma calcificação. Esse é o trombo recente, mas ele já está se organizando. Aqui a gente já começa a ter os macrófagos xantomatosos, que são, na verdade, macrófago com éster de colesterol, fibrina, tá? Que vai se formando e vai formando a cápsula fibrosa deste trombo. Botei esses vasos por quê? Porque a gente falou em gangrena, certo? E a gente falou também em necrose de coagulação. Quer dizer, esse vaso ocluído, ele é um motivo para a gente ter a gangrena. E como eu disse na teórica, na aula teórica, nós temos femoral, poplítea, tibial posterior, tibial anterior, dorsal do pé, que a gente sempre examine. A gente faz um corte transversal, tentando justamente pegar as piores áreas para identificar a área que tenha a pior obstrução, tá? Para justificar o procedimento que foi feito. Então, assim, vocês examinam o paciente, ele tem uma área violácea na perna, está se queixando que tem dor para caminhar, tem que parar de caminhar em determinada distância, porque tem dor. Vocês palpam o pulso pode estar diminuído, mas não adianta. Vocês vão ter que fazer hoje em dia uma eco, tá? Dependendo, o pessoal faz uma revascularização tentando um bypass. De novo, vou repetir, não adianta botar bypass e não tratar a causa sistêmica. A aterosclerose é sistêmica, tá? Pressão, cigarro, diabetes, tá? Sedentarismo, obesidade, tudo tem que ser tratado para que isso não aconteça, certo? De apoptose, a gente não tem muito. Vocês sabem que a apoptose é um processo de morte que ocorre e se finaliza em 2, 3 horas. E todo o material que restou, ele é eliminado rápido, tá? A fagocitose na apoptose, ela é mais rápida que, no caso, na necrose, tá? Por isso que não faz esses debris e processo inflamatório também. E aqui a gente tem corpos apoptóticos, que é o que se forma na apoptose. O núcleo ele pode ficar também mais picnótico, certo? E eosinofílico, essa é uma citologia em que a gente vê um neutrófilo e houve uma apoptose. Ele pode se fragmentar todo, né? Aqui ele está todo fragmentadinho. É bem bonito essa lâmina. Então, assim,
terminamos aqui um pouco de prática tentando fazer a nossa aula. Vocês olhem o vídeo em que eu disseco a extremidade, vocês vão ver bem direitinho, tá? E por que que a célula tem que morrer, né? Nós temos a apoptose fisiológica, que aí ela tem que realmente morrer. Tem a patológica e tem a necrose. A RIP é aqui já uma célula. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham conseguido pegar agora com essa prática um pouco mais. E façam também aqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem, é bom, de fixação não vale nada, tá? A tarefa virá na quarta-feira. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.